Eu sou o Vinícius e se você gosta do conteúdo do canal, como esse imprevisível, por favor, se inscreva. Bem-vindo, bem-vinda. Gente querida, este vídeo vai mostrar o quanto a riqueza corrompe, destrói uma nação quando despreza a Deus. Ou seja, é o caso dos Estados Unidos, que Deus priorizou como líder do planeta, desviou-se do seu caminho, dos seus ensinamentos e quer ganhar o mundo, dominá-lo pela força, financiando morte ao redor do mundo, como líder número 1 e fabricante de armamento e venda. Mas aí, vamos assistir. Muitos movimentos evangélicos consideram que Deus criou os Estados Unidos para proteger Israel, pregar o Evangelho e preparar o cenário para o retorno de Cristo. No entanto, essa exaltação deve ser equilibrada com advertências bíblicas. Em Amós, capítulo 3, versículo 2, Deus disse a Israel: "De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. Portanto, eu vos castigarei por todas as vossas iniquidades." Maior luz, maior julgamento. Se a América foi uma nação da aliança, também será uma nação responsável perante o tribunal de Deus. Ora, não se pode falar do destino profético de uma nação sem considerar sua condição espiritual atual. Assim como Deus ergueu impérios para cumprir seu propósito, ele também os derrubou quando suas obras se encheram de maldade. A Bíblia deixa claro que Deus pesa as nações na balança, assim como fez com a Babilônia. Em Daniel capítulo 5, versículo 27, lemos: "Vocês foram pesados na balança e foram achados em falta." Os Estados Unidos, embora imensamente abençoados por sua fundação piedosa, deram passos gigantescos em direção à apostasia. A nação que antes promovia a santidade agora legaliza a perversão. Aquele que imprimia Bíblias agora censura a verdade. Aquele que enviava missionários agora financia ideologias anticristãs. Esse declínio não aconteceu da noite para o dia. Foi gradual, silencioso, disfarçado de liberdade e normalizado pela mídia, pela educação e pela política. Durante os séculos XVIII e XIX, os chamados grandes despertamentos abalaram profundamente a vida espiritual da nação. Púlpitos ardiam com apelos ao arrependimento, igrejas se enchiam de orações e toda a nação sentia a influência do Evangelho. Entretanto, a partir do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, teve início uma transformação cultural que afetou seriamente a espiritualidade do país. Materialismo, conforto, secularismo e liberalismo teológico infiltraram-se nas igrejas. Cruzadas evangelísticas deram lugar a espetáculos religiosos. A pregação bíblica foi substituída por palestras motivacionais. As multidões não buscavam mais santidade, mas sim experiências emocionais. O pastor Leonard Ravenhill, em seu livro Por que o Reavivamento Não Chega, alertou: "Os Américas estão cheios de igrejas que ficam apenas esperando enquanto o inferno se instala. Não haverá reavivamento onde não houver quebrantamento." A nação adormeceu espiritualmente à medida que o inimigo ganhava terreno no sistema educacional, nas artes, na mídia e na política. Um dos maiores pontos de virada foi a legalização do aborto no caso Roe versus Wade de 1973. Desde então, mais de 60 milhões de gestações terminaram em aborto. Este pecado clama por justiça da terra, assim como o sangue de Abel. A cultura da morte foi normalizada e promovida como um direito da mulher, quando na realidade é a negação do direito mais fundamental, o direito de viver. Então surgiu uma legislação que atacava diretamente o projeto de Deus para a família. Em 2015, a Suprema Corte legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em Obergefell-St. Rhodes, ignorando completamente Gênesis 2, versículo 24, e Romanos 1, versículos 26 e 27. Hoje, pastores, professores e cidadãos que ousam dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher, ou que o gênero é biológico e não subjetivo, são punidos. A ideologia de gênero, nascida no marxismo cultural, penetrou escolas, universidades e a mídia,
influenciando até mesmo igrejas que apostataram da verdade. O Dr. Al Mohler, presidente do Seminário Teológico Batista do Sul, escreveu: quando uma nação redefine o que Deus estabeleceu, ela está cavando sua própria sepultura espiritual. Não existe neutralidade moral. Toda lei reflete uma teologia, e os Estados Unidos escolheram uma teologia de rebelião. Numa reviravolta irônica, a nação que defendia a liberdade religiosa agora reprime as crenças bíblicas. Cristãos que defendem o direito à vida, o desígnio da família ou o senhorio de Cristo enfrentam ridículo, censura e até mesmo ações judiciais. Contas bancárias de ministérios cristãos foram fechadas. Conteúdo bíblico foi censurado nas redes sociais. Pastores foram presos por pregar nas ruas ou por se recusarem a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A intolerância à verdade tem sido disfarçada de tolerância, mas na realidade é ódio a Deus. Jesus nos alertou sobre isso em João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de pornografia. Exportam música secular com letras carregadas de violência, luxúria, bruxaria e orgulho. Os filmes mais populares glorificam o pecado, banalizam o mal e ridicularizam a fé cristã. A Bíblia ensina em Isaías capítulo 5, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da luz trevas e das trevas luz, que fazem do amargo doce e do doce amargo. O julgamento começa quando uma sociedade inverte os valores de Deus. Os Estados Unidos não são exceção. Pelo contrário, são um dos principais perpetradores de corrupção moral e espiritual no mundo. Em Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 28, encontramos uma descrição do que acontece quando Deus para de lutar com um povo. Em resumo, os versículos dizem: Deus os entregou à impureza. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Deus os entregou a uma mentalidade reprovável. A tripla libertação de Deus é um julgamento progressivo. Nem sempre se manifesta com fogo do céu, mas com abandono espiritual. É quando Deus remove sua cobertura e as consequências do pecado se multiplicam até que a sociedade se autodestrua. Muitos estudiosos acreditam que os Estados Unidos já estão sob tal julgamento. O Dr. John MacArthur, em uma série de sermões sobre Romanos capítulo 1, diz: Deus já começou a julgar esta nação. Ele não o faz necessariamente com guerras ou terremotos. Ele o faz deixando a sociedade afundar em sua própria depravação. Em Lucas, capítulo 12, versículo 48, afirma-se: mas aquele que o ignorava e praticava atos dignos de castigo receberá poucos açoites, pois de quem muito é dado, muito será exigido, e daquele a quem muito é confiado, muito mais será exigido. Os Estados Unidos receberam mais luz do que muitas nações. Tiveram acesso à Bíblia, liberdade de culto, pregadores ungidos, igrejas prósperas e recursos ilimitados. Mas, ao desprezar essa luz, expuseram-se a um julgamento ainda maior. Não será julgada como as nações pagãs que nunca ouviram. Será julgada como uma nação que conhecia a verdade e a rejeitou voluntariamente. Agora, uma das perguntas mais frequentes entre crentes, acadêmicos e observadores do cenário escatológico global é: os Estados Unidos aparecem na profecia bíblica? Como é possível que a nação mais poderosa do mundo moderno não seja claramente mencionada no livro do Apocalipse ou nas grandes passagens proféticas, como Daniel, Isaías, Jeremias ou Ezequiel? Essa aparente ausência levou a múltiplas interpretações, especulações e posições. Mas, para responder com precisão, devemos partir do que as Escrituras revelam, não do que queremos encontrar. A profecia bíblica tem um foco teocêntrico e geográfico, centrado em Israel, não no Ocidente. As Escrituras proféticas giram em torno do plano redentor de Deus, não de superpoderes humanos.
Toda a narrativa profética de Gênesis a Apocalipse concentra-se no povo da aliança, Israel. As nações que aparecem na profecia o fazem de acordo com seu relacionamento com Israel, seja como instrumentos de julgamento, inimigos, protetores ou atores no cenário escatológico dos últimos dias. Por exemplo, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma estão diretamente envolvidos porque influenciaram, oprimiram ou cercaram Israel. No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, Gog e Magog são mencionados, juntamente com outras nações que se levantarão contra Israel nos últimos dias. Por sua vez, o Apocalipse concentra sua narrativa em Jerusalém, no templo, no anticristo e nas nações que se opõem ao reino de Deus. Os Estados Unidos não existiam no mundo bíblico, nem tinham qualquer relação direta com Israel no contexto antigo. Portanto, sua ausência explícita não significa que não desempenharão um papel, mas sim que seu papel é secundário ou simbólico, não central. Embora a Bíblia não mencione os Estados Unidos nominalmente, alguns estudiosos propuseram interpretações simbólicas ou indiretas. Abaixo estão as principais posições, com seus pontos fortes e fracos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos como Babilônia a Grande de Apocalipse, capítulos 17 e 18. Esta é uma das interpretações mais populares. A Babilônia do passado e o Egito é os Estados Unidos hoje, que terá o mesmo fim da justiça de Deus destruidora. Deixe seu comentário gentil